Com o desembargador Antônio Carlos Esteves, o nosso poeta, que os taxistas deixaram ele chegar aqui, já está aqui compondo a mesa, que é também o nosso poeta, e hoje ele vai ter muitas inspirações, porque nós estamos entrevistando o babalorixá Ivanir dos Santos, com o desembargador João Batista Damasceno, e hoje também com o desembargador Silvio Capanema, que será o entrevistado da segunda hora, mas ele já aqui, como uma pessoa muito participativa, já formula uma pergunta ao Ivanir, uma pergunta de âmbito jurídico, mas que envolve também o tema que nós estamos falando aqui das religiões afro. Professor Silvio. Ivanir, eu sempre tive curiosidade de ver a influência justíssima da religião junto à sociedade brasileira, fruto da nossa própria formação social, e sempre me despertou curiosidade por que esses terreiros de Umbanda, seja dessas religiões afro-brasileiras, nunca se preocuparam em se organizar juridicamente como pessoa jurídica. E por quê? Porque quando eu falo aos meus alunos sobre o casamento e as suas formas, eu falo sobre o casamento religioso com efeito civil, e que pode ser então ministrado pela autoridade religiosa, católica, protestante, luterana e assim por diante. E toda vez que eu falo isso, um aluno me pergunta se não poderia ser feito isso com efeito civil num terreiro de Umbanda, por exemplo. E eu sou obrigado a responder que, sob o ponto de vista jurídico, a dificuldade é não haver personalidade jurídica, né, que pudesse então ser o representante religioso, por delegação do Estado, do juiz de direito, fazer o casamento. E você estava explicando por que não há essa preocupação de organização jurídica como pessoa jurídica. Não, duas coisas. É o seguinte: o africano não é cartesiano, o Estado é cartesiano, né? E essas culturas africanas não são cartesianas. Ela não tem essa lógica da formalidade como ela é, porque ela é oral, ela é uma tradição milenar oral, né? Então a sua forma de expressão é diferente. Tanto que você vai ter um problema com isso, né? Você vê, a casa que é constituída de culto, embora é comprado o nome de uma pessoa, mas é uma casa de culto. Esse é um problema sério, né? Aí quando tem disputa de sucessão é uma linha, porque na verdade quem sucede é o consanguíneo, mas nem sempre consanguíneo, às vezes já virou até evangélico. Aí quer vender porque é do diabo o templo, mas você não leva em conta aquela coletividade, porque isso é da tradição. A questão central também será que não tem que existir outras formas legais de você compreender essas questões que são diferentes? Por que você normatiza tudo para todo mundo, sendo que você tem o caso da comunidade indígena? Né? Como é que você aplica, né, a legislação a partir da cultura indígena? Você pode até dizer, tanto você pode dizer que ele é cidadão ou não. Então, essas culturas têm a ver com isto, essa cultura. No caso do casamento, você sabe que a tradição de ter efeito civil tem a ver com a Igreja Católica, porque tem a ver com o patrimônio. Claro. Com o patrimônio. Certo? Tem a ver com o patrimônio. Essas religiões não têm esta preocupação patrimonial, ela não tem isso como seu centro. Mas existe o casamento. E se você observar o casamento feito perante a Ifá, ele é indissolúvel. Se você observar as tradições africanas, como é que nasce a indissolubilidade do casamento religioso, mesmo para os cristãos, vem a partir desta cultura, que é perante o sagrado. Pode ir agregando outras mulheres, mas aí vai ficando todo... Não, eles são na África são polígamos, que não, que dá muita confusão. Vocês vão ter que enfrentar isso aí também. No jurídico, como é que vão tratar disso? Nós tivemos aqui, há algum tempo atrás, nós tivemos aqui um exemplo do que é transpor a cultura dita civilizada para uma comunidade autêntica. Nós tivemos aqui a Índia de Acuí, né, que casou-se de véu e grinalda com o senhor Aires, né, que era um indianista. Não demorou 3 meses, ela estava morta. Então, levou um pouco mais. Aquilo foi a invenção do Chateaubriand. É bem interessante isso. E a filha dela, que é muito interessante, que ela teve uma filha, ela morreu do parto. Ela morreu no parto. Morreu no parto. E a filha foi levada para o Rio Grande do Sul, está viva ainda, e criada com total afastamento da cultura indígena, que foi criada pela cultura do pai. E não quer saber da cultura indígena, né, da mãe.
né? Ela foi criada, claro, uma pessoa que deve ter sequelas muito sérias, né? Essa menina está viva. O Aires morreu há pouco tempo, né? No governo Fernando Henrique. O governo Fernando Henrique, inclusive, morreu quase que na miséria, né? Que aquilo foi uma invenção de Chateaubriand, né? Dono de empresas de comunicação, né? Que inventou aquela coisa de fazer um casamento de uma Índia com um homem civilizado na Candelária. Foi uma comoção nacional. Uma comoção nacional com cobertura da revista Cruzeiro, que é exatamente isso. Né? Mas veja, eu não lembro desembargador. Eu não era nascido ainda. Veja, desembargador, que coisa terrível o senhor acabou de dizer. A filha renegou as origens. Sim, ela foi criada pela cultura do pai. E este é um grande problema. Sim, sim, este é um grande quando você consegue saber. Você pensa que eu andar vestido assim não tem um preço? Tem. Só não discrimina mais porque sabe que eu reajo, né? Que eu sou da velha guarda, entendeu? Eu reajo, o cara vai sentar lá com vocês, não é no troço. Mas eu já marco uma posição de identidade, que você ter uma identidade diferente não é muito aceitável na sociedade brasileira. Essa radicalidade elogiável que você tem, né? Essa radicalidade é interessante que num Brasil autoritário ela é confundida com intolerância, né? Tenta-se inverter o papel. Eu vejo isso, né? Eu e o Ciro, né, com as nossas línguas soltas. O desembargador Antônio Carlos Esteves Torres, não. Ele é um homem comedido, um homem fino. E ele aqui, que segura a nossa língua. Que segura a nossa língua aqui de vez em quando. Por isso estamos. Com a nossa radicalidade, nós só fomos escritos pelas nossas posições. Sim. Quando elas são perfeitamente, apesar da sua firmeza, da sua radicalidade, né, elas são perfeitamente conciliáveis com as posições radicais de outros. Mas o que eu chamo a atenção, para mim, é uma questão epistemológica. Questão de conhecimento, é academia mesmo, né? Porque você tem uma sociedade que ela é baseada numa epistemologia eurocêntrica. Sim, só vale a África não é levada em consideração como berço da civilização mundial. Isso é um erro. Né? Isso é um erro. É como se a África não tivesse saber, não tivesse tecnologia. As pessoas trabalham como se fosse assim, sendo que ela é o berço da humanidade. Se você for mesmo na origem das religiões, né? Eu sempre brinco agora, ultimamente, vocês viram aquele filme Noé, não viram o filme Noé? Foi muito engraçado o filme Noé, na Globo. Aí o Noé vai falar com Matusalém, que é o avô dele. Na verdade, deram a ele uma balinha, mas no fundo ele foi consultar o oráculo, na caverna. E o pai dele diz o seguinte, o avô dele diz o seguinte assim, o meu pai Enoque. Sabe quem era Enoque? Um sacerdote etíope. Eles têm sua origem na Etiópia. Aliás, certo? O café é arábica, mas na verdade ele é da Etiópia. Né? Bem. Então, se você faz uma epistemologia como se tudo é a partir de Grécia e Roma, que todos nós somos versados aqui, é justamente na filosofia grega, né? E na cultura romana. Parece que o mundo começou ali e não é. Então, quando eu digo isso, você tem outros saberes e outros conhecimentos. Assim é como na sociedade brasileira. Mas que você normatiza, a gente vai dar de conta com uma situação, né? Que é uma cultura totalmente diferente, mas não está normatizada. E é o caso da questão da relação com o candomblé. Né? Então, como é? A Umbanda menos, porque a Umbanda ela é formada de forma jurídica. A base dela é jurídica. Você sabe por quê? Na sua base de aliança natural tinha muitos militares. Tem militar classe média, né? Um bandista, tem um pessoal grande nisso. O candomblé não, por uma influência mais das relações africanas, de herança, não tem, é o indivíduo. Então, como é que você normatiza? Agora, isso não tem a questão do direito. Você viu o caso daquele juiz federal, né? Que disse que não era a religião do livro. Você viu a grita que se teve, eu tive que ir para lá, né? Então, veja bem o seguinte. Mas, mesmo assim, eu acho que eu aprendi muito, né? Nos últimos tempos, que você também só consegue modificar algumas atitudes com o diálogo e com aliados. Isso que eu queria falar, Ivanir, eu tenho visto muito você articulando com outras religiões, procurando diálogo com a Igreja Católica, com as igrejas evangélicas e também com as religiões judias. Eu vejo que há uma congregação dessas religiões para que esse diálogo aperfeiçoe as relações e a integração de todas as religiões. Você tem sido um dos líderes nessa articulação. Como tem sido feita essa articulação com as demais religiões? Bom, olha só, primeiro, é como você é dialogado. A minha avaliação é simples, como foi na época da ditadura, né? Você tem que costumar uma frente ampla para derrubar a ditadura. É assim que eu penso na questão da intolerância religiosa. Primeiro que a intolerância religiosa, ela não é religiosa, ela é outra coisa. Ela é política.
Porque um cristão não pode defender o ódio, o cristão defende isso. Alguma coisa está errada. Quando você vê por trás da intolerância, você tem ali o preconceito, você tem o racismo, você tem outros valores que não têm a ver com valores religiosos. Eu ia dizer isso, exatamente. Bem o comum. racismo está bem ligado Ali. Então, tem que observar isso. E esses grupos, se você observar essas lideranças, observe como elas se colocam no Congresso Nacional. Elas, na verdade, elas criaram uma agenda moral que coesiona o seu grupo religioso do ponto de vista eleitoral. Eles conseguiram um efeito que quase ninguém conseguiu, que é fidelizar o voto. Não, e tem uma coisa interessante, eles são contra o aborto, mas são a favor da pena de morte. Não, já vem. Numa hora de discurso do jeito, outra de outro. É uma bancada terrível. Eles fidelizaram o voto, fizeram isso. E tem uma agenda que, se observar, ela não é religiosa, ela vai na contramão da religião, e se você observar, boa parte deles são empresários. Esse é um outro dado importante, tem a ver com a questão do capital, do mercado. Né? No caso do diálogo, o que eu percebi? Nosso grupo ele é minoritário. Os candomblecistas são minoritários. Né? No Rio de Janeiro, em qualquer lugar. Então, a minha avaliação, primeiro, o que eu pensei? Primeiro eu não preciso ser maioria, mas eu tenho que construir um discurso hegemônico. É Gramsci. Eu tenho que fazer uma contra-hegemonia. E aí eu tenho que dialogar com todo mundo possível. O que facilitou esse diálogo? A nossa trajetória. Porque como a gente é uma pessoa que todo mundo conhece, pode não concordar, né? Ih, mas estava lá, não sei o que, o pessoal sabe que conhece. Então você, com isso, construímos essa fase de diálogo. E observa que ele tem dado frutos de imediato na sociedade. Mas que se a gente fizesse mobilizar a rua e tal, eu dou um exemplo disso quando o caso do juiz, quando ele diz que não o candomblé e o umbanda não era religião, nós reagimos. Aí eu consigo o quê? Que a mitra diocesana entrasse com uma escura na ação, sem mérito. Eu conversei com o cardeal, né, o cardeal topou, ele mesmo cobrou isso, né? Então, para nós é o seguinte, o efeito da mitra entrar, que é a ação do Ministério Público, né? Provocada por nós, mas entrar como amicus curiae, você imagina na cabeça do juiz. Né, das pessoas do judiciário, a maioria ali deve ter essa formação. Então isso tem um efeito simbólico, mais do que o efeito talvez legal, né, muito interessante do ponto de vista da aliança. E assim também é com a comunidade judaica, né, que ela é minoritária, mas ela tem uma entrada em espaços da sociedade, né, muito grande. Então a nossa aliança, ela é feita disso. E do lado do evangélico nós não podemos generalizar, não são todos os evangélicos que são assim. O Moza costuma dizer que isso não existe uma categoria evangélica. Não é. A primeira coisa é isso. Tem gente são muito diferente. E por outro lado, eu também falei numa igreja cristã, lá em Ipanema. Impressionante eles me recebendo lá. Eu falei na Igreja Batista Benécia, imagina o que eles chamam macumbeiro, né, falar. Então, o que eu estou achando é o seguinte, por quê? Porque a gente tem que rachar essa base. Porque essa minoria que tem expressão de mídia, tem força na mídia e tem dinheiro, ela parece que ela representa uma maioria. A maioria dos pastores pode até não concordar com a nossa religião, que é um direito. Você não pode concordar com a minha prática religiosa, desde que ela não fira, né? Mas você não pode perseguir a religião partida. Então, esse que é o trabalho que nós temos feito com os budistas, né? Com todo mundo, aquela caminhada que nós fazemos em setembro, né? Leva muita gente à rua por conta disso, que é possível você construir um espaço democrático contra a intolerância. Uma coisa, eu fui juiz 3 anos em Magé e 15 anos em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu acho que tem a maior concentração de terreiro por metro quadrado, né, do Brasil. E foi uma coisa muito interessante, terreiros antigos com 50 anos, 40 anos, 50 anos, que foram para lugares distantes, né, exatamente em razão da perseguição e para ficarem longe dos centros urbanos. Saíram daqui E a cidade cresceu em volta, os bairros cresceram em volta, e eles hoje estão no meio de um outro centro populacional. E aí tinha uma demanda com as igrejas evangélicas e também com os terreiros, que era a questão dos cultos noturnos. Né? E era muito difícil. Aí invocava os direitos de vizinhança. Pois eu tenho o direito de vizinhança, aí vinha lei ambiental, né, o sossego, o barulho. E eu visitei alguns terreiros, e alguns muito pobres, não dava nem para pensar em tratamento acústico, né? Porque quando eu peguei templos desses neopentecostais ricos, chegava lá, estava o pastor com a BMW na porta, o pastor vende a BMW e faz tratamento acústico nesse negócio aí, que é para não perturbar a vizinhança. Era fácil resolver. Mas com essas comunidades evangélicas pequenininhas, né? Lá, uma meia dúzia, né? E que é pouco, aí, né? Hora mais alto ainda para poder, né, Deus ouvir. E tem a questão dos terreiros do candomblé, que tem os atabaques, né? E aí, você não pode ter
né, o culto sem o instrumento. E aí a própria pobreza, né? Em terrenos pobres, não tinha como fazer o tratamento acústico. Como é que compatibilizava? Eu ficava numa sinuca de bico ali, né? Porque tem um vizinho que tem o direito de dormir e tem, né, o pessoal do culto, né? Que tem direito a orar. Como é que resolve um problema desse? Nós tivemos na 10ª Câmara Civil, quando eu era presidente, exatamente um problema desses. Era um terreiro em Engenho Novo, e o vizinho gravava que não conseguia dormir. Então você tem dois direitos antagônicos e fazendo a ponderação desses interesses em conflito. Que é o nosso trabalho. É o nosso trabalho. E o respeito a uma mas teve uma senhora, teve uma mãe dizendo que falou para mim: doutor, eu estava lá não sei onde, eu comprei esse terreno aqui nesse fim de mundo. Foi isso mesmo. E eles é que mudaram para cá. Aí tem o princípio da anterioridade. Mas tem que ver duas coisas. Duas questões é o seguinte: primeiro, que a lei do silêncio é feita pelos umbandistas. O deputado que apresenta é o Marcelo Medeiros. Eu estou com isso até na mão, porque vai fazer parte da minha dissertação. Isso é uma coisa que quase ninguém sabe. Quem reivindica a lei do silêncio, a construção de uma lei do silêncio que é aprovada no Congresso na década de 70, é os umbandistas. E o deputado é o Marcelo Medeiros, do MDB na época, que apresenta a lei. Isso é uma contradição, certo? Por quê? E uma outra questão é, na verdade, o culto pode ser diurno, mas devido à perseguição anterior, ele sempre foi noturno. Esse é o primeiro problema. Já bem, então você criou um culto noturno, que ele é noturno, né? Começa sempre 10 horas da noite, os caras vêm do trabalho, então, olha a confusão. E dessas áreas que não tinha ninguém. Esse é o problema. E agora com a urbanização você criou essa confusão. Eu, na verdade, algumas pessoas quando conversam comigo, e já tem muita gente mudando, assim, meu filho, nada impede que você faça o rito religioso, não o orô, porque no orô não tem esse barulho, que é a coisa mais fechada, interna, né? Não tem isso, mas que é a festa pública, né? Ela pode ser durante o dia, mas tem casa que pela sua tradição, pela sua forma, não vai aceitar fazer outro dia, e aí esse conflito está mais ou menos estabelecido. O que me preocupa é quando a gente encontra juízes como vocês, embaixo como vocês, que tem esse olhar, dá até para ir discutir do conflito e buscar uma solução. O problema não é esse. O problema é que tem entrado no aparelho de Estado, né, segmentos evangélicos para impor a sua vontade religiosa. Isso tem acontecido no Ministério Público, decisões do Ministério Público e até de alguns juízes. Né? Exemplo, dizendo agora naquela questão da promotoria do meio ambiente, cria esse problema. É essa instrumentalização do Estado. Porque uma coisa é, se o conflito está instaurado, você tem que buscar forma e também compreender. Cada caso é um caso para você poder tratar, né? Então a minha preocupação é que há uma utilização dos instrumentos de Estado para fazer uma coerção maior. Está aí a questão da lei do sacrifício de animais, né? Está acontecendo em todos os lugares do país. E ela é inconstitucional, porque na verdade você não pode interferir na forma de organização de culto pela Constituição. Tem um debate que tem crescido. Nós estamos entrevistando hoje o Babalorixá Ivanir dos Santos. Vamos fazer um pequeno intervalo. O nosso programa está sendo transmitido através do site www.redejuridicatv.com.br.